Hoje eu estou aqui com um convidado, Walter Andrade, um amigo meu já de quase 2 décadas ali da Sociedade Brasileira de Obiose. Talvez o Walter não lembre, mas nos anos 90 ali, você deu uma aula em um dos graus e eu era um dos alunos. Poxa, isso tem muito tempo. Que honra para mim. Tem muito tempo. Isso 20 anos, Walter, ou mais, né? Então, Walter, seja bem-vindo aqui no programa Caminhos da Consciência. O Walter, quanto tempo já de Sociedade Brasileira de Obiose, Walter? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, ele tem uma década a mais do que eu, né? Chega mais próximo do microfone aí, Walter, isso. O Pedro fez a gente começar o programa numa correria doida. Mais de 30, mas esotericamente dá mais de 50 e tantos. Opa! Tem umas correlações aí. Eu fui preparado bem antes de entrar na instituição, né? Bacana isso, Walter. Então, nada acontece por acaso, né? Opa, nunca. Acaso não existe. Tudo é causal, né, Walter? O Walter, como eu apresentei ele aqui para vocês, ele é um membro também da Sociedade Brasileira de Obiose, assim como eu. Ele está ali, como ele acabou de se apresentar, há mais de uma década. Ele vai discorrer sobre esse assunto, que é muito interessante, principalmente nos aspectos culturais também, né, Walter? Perfeito. Então, Walter, eu passo a bola agora para você. Você fica à vontade de estar conversando com o seu amigo aqui de 2 décadas. E só saliento para todo mundo, o Walter será um dos instrutores também do Peregrino no Lacerda Franco, que é o primeiro passo da Sociedade Brasileira de Obiose. Estamos com 120, mais ou menos, alunos, viu? Tem bastante gente. Parabéns. O agradecimento é nosso, nós que estamos todos juntos. E o Walter, ele vai ser um dos instrutores também, uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, que vocês terão condições, depois eu passo os contatos para quem quiser ingressar na Sociedade Brasileira de Obiose. Tem o site com vários departamentos, pode ser online. Eu vou passar depois os dados, vai iniciar dia 2 de abril, às 20 horas, na Avenida Lacerda Franco, 1059, depois eu passo os contatos. Então, eu e o Walter, nós seremos um dos instrutores ali que irá receber todos vocês que nos prestigiarem nesse primeiro passo da iniciação. Walter, agora é com você. Sinta-se à vontade para discorrer o assunto que você trouxe. Inicialmente, eu quero citar o nosso mestre, professor Henrique José de Souza. E ele, no livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele afirma que a história precisa ser reescrita. Porque essa história não está correta. Perfeito. Então, este ponto que nós vamos abordar hoje é justamente uma questão dessa nova visão da história. Qual é o ponto? O Brasil tem 500 anos de história? Não, tem mais de 3 mil anos de história. Começa por aí, né? Mais de 3 mil anos de história. A história do Brasil, na verdade, começa depois da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, a história diz que foi por volta de 1200 a.C., né? Pois foi justamente a Guerra de Troia. Nós sabemos que os troianos perderam a guerra para os gregos e os espartanos, né? Sim. Com a perda da guerra, os fenícios não puderam mais navegar no oceano, no mar Mediterrâneo, porque houve uma hegemonia dos gregos e espartanos no mar Mediterrâneo. Então, qual a saída dos fenícios? Vir para cá. Como não podiam navegar no Mediterrâneo, eles caíram para o Oceano Atlântico. É claro que foi uma jogada de lei, né? Conhecedores, os fenícios, dos mistérios atlânticos, né? Dos mistérios atlânticos, exatamente. Então eles vieram para a América, né? E estiveram nas Caraíbas, e lá eles encontraram inicialmente os tupis, que eram remanescentes também da tragédia Atlântica. Perfeito. Existiam pequenas ilhas ainda emersas, mas estavam afundando. E os tupis iam se afogar ali, né? Que a maioria tem o K na frente, né, Walter? Os cáris. Por isso que o nome Caraíba, Caracas, perfeito. Tudo isso aí, né? Perfeito. Então, os fenícios trouxeram os tupis para o Brasil. Então, foi a raça amarela. Foram os primeiros habitantes do Brasil, foi simplesmente a raça amarela. Mas vamos retroagir mais ainda. Vamos lá. Vamos lá, para entender. Existia o Templo de Salomão. Sim. O Templo de Salomão foi construído por por Abif, né? Irã Abif. Da maçonaria, com todos os seus ritos, claro. Então, Irã Abif, além de construir o templo, ele ofereceu para o Salomão
as suas naves para que os hebreus viajassem. Então os hebreus vieram para o Brasil naquela época. Olha só, você está falando de que época, Walter? 1100, aproximadamente 1100. Não, 1100 quando eu estou falando de 900. 900, mas aproximado só para o ouvinte se situar, né? O templo de Salomão, né? Perfeito. 900. Então eles começaram a vir também os hebreus, os egípcios, etc. Né? Então a história, existem inscrições rupestres. Isso o nosso mestre fala muito. Claro. Sobre inscrições rupestres afirmando que eles estiveram aqui no Brasil. Né? Então essa foi a história inicial. Né? Agora, na sequência, então, por volta do ano 1000 e tanto, começaram as guerras que envolveram as cruzadas. Né? Então, sim. Aí surgiram os templários. Inicialmente os cavaleiros cruzados. Os templários vieram posteriormente como nomenclatura. Como né? nomenclatura. Então, qual foi a história? Os cavaleiros cruzados foram para o Oriente, para a guerra. E justamente, o nosso mestre diz que não acontece o acaso, eles foram instalados justamente em cima de onde tinha existido o Templo de Salomão. Aí começa toda a história que gera as ordens também. Por esse motivo que eles são chamados a Ordem dos Cavaleiros Templários. Perfeito, por causa do templo. Por causa do templo. E eles eram muito curiosos, muito estudiosos. Eles descobriram abaixo da superfície, determinados porões e registros, onde tinha uma biblioteca imensa, contando a respeito das viagens dos fenícios. Essa biblioteca determinava novos continentes, dava o jogo das correntes marítimas, todas as informações. Fantástico isso, tudo, né? E os templários guardaram esses fatos. Isso tudo, existe uma enormidade de estudiosos que têm esse conhecimento. Né? Que os templários, eles estão muito além nesse sentido de conhecimento profano que a gente tem, né? Muito além. Então, o que acontece? Eles guardaram esses conhecimentos. E por uma determinação de lei, evidentemente, esses conhecimentos foram guardados pelos templários durante séculos e vieram parar em mão dos portugueses. Por uma providência causal, como você mesmo citou, óbvio, que aí dá a continuidade da história. É por esse motivo que os portugueses eles se tornaram uma potência marítima, né, nas viagens ultramarinas, justamente porque eles tinham em mãos todo aquele material, conhecimento passado, dos templários. Que maravilha isso. Uma coisa maravilhosa. É aí que entra os mistérios do Quinto Império, né? Os mistérios do Quinto Império. Perfeito. Então eles começaram a fazer, deram todas para o rei de Portugal. E com um detalhe também, isso é muito importante. Os templários, por volta de 1300 e tanto, foram perseguidos na Europa e mortos, né? Foram queimados, enforcados, etc. A história do Jacques de Molay, etc. Em Portugal, não. Eles não foram perseguidos. Por quê? Porque os templários, antes de irem para a Terra Santa, na cruzada, eles passaram por Portugal e ajudaram o rei português a expulsar os mouros. Então o rei português ficou com aquela dívida com eles, né? Essa dívida, então, se refletiu na não perseguição dos templários em Portugal. Como se fosse uma retribuição. Uma retribuição. Então eles entraram. E é claro que Portugal, naquela época, tinha palácios, tinha potência, tinha muita riqueza templária em Portugal, né? Que tem ainda resquícios ainda ali, tem. Né? Maravilhoso. Aí entra uma outra jogada. O Dom Dinis, 1300 por 1200 e tanto, né, da nossa era, que era marido da Rainha Isabel, a Santa Isabel, ele pediu para o Papa para transferir aquelas riquezas dos cavaleiros templários para Portugal. Então ele criou, a Ordem Templária foi extinta, como nome foi criado a Ordem de Cristo. É aí que... Então a Ordem de Cristo ficou com todo aquele tesouro. Só que o Papa da época fez uma exigência, que aquela riqueza não fosse usada por outros motivos, a não ser para aumentar essa riqueza e ser utilizada em descobertas. Sempre esse interesse, mas também tinha aquele ponto que eclodiria o futuro, né, das Américas e tudo mais. E todo descobrimento que acontecesse através da Ordem do Cristo seria patrimônio da Ordem de Cristo. Então o Brasil, como foi descoberto através de uma ação da Ordem de Cristo, é patrimônio da Ordem de Cristo. E a tal ponto que agora a história acadêmica retirou isso do contexto. Por interesse. Por interesse. Por interesse, obviamente. O rei de Portugal, na época, era citado assim:
rei de Portugal, grão-mestre da Ordem de Cristo. Esse grão-mestre já dá uma chave de reflexão incrível. Mas a história tirou isso fora É. porque não entendeu. Era grão-mestre da Ordem de Cristo. Então essa foi a história do... E existem registros que dizem o seguinte, olha que interessante, que essa viagem de Cabral em 1500 não foi a primeira. Existem registros que os portugueses já estavam aqui no Brasil antes de 1343. Os portugueses, eles eram Viajavam. grandes desbravadores. Eu já li também, Walter, que é uma possibilidade, que os primeiros ocidentais que chegaram ali no Extremo Oriente, no Tibete, foram também os portugueses. Os portugueses, claro. Eles tinham claro. assim, e isso tudo por um jogo de interesse foi omitido da história. No Museu do Ipiranga, eu estive pesquisando lá, existem documentos demonstrando que os portugueses entraram em contato com os japoneses da época. Sim, né? que atesta justamente o que a gente conversou aqui. Os japoneses descobriram as armas de fogo, de pólvora, descobriram com os portugueses, que eles não conheciam. Olha aí. Então isso deu uma modificação tremenda na época para os japoneses. Então eles tiveram uma coisa impressionante, né? Então essa foi uma das provas que os portugueses estiveram aqui antes de 1500, não é isso? É que a gente vê que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles se conversaram naturalmente com os índios. Ou seja, eles já se conheciam há muito tempo. Sim. Porque justamente esse é um conheciam. ponto da história que fica engraçado. Não é verdade? Que a gente imagina, chega algumas caravelas aqui, o povo indígena, aí vem aqui as coisas da história, que deve ser alterada. Eles eram dóceis, gente. Isso não é que eram dóceis. Ajudaram a levar. Já existia um conluio entre as civilizações. Já se conheciam. Né? Eles ajudaram a erguer a cruz para fazer a primeira missa, Então, assistiram a missa. Eram amigos, né? Então eles já se conheciam há mais de 150 anos. Que isso foi passado de tradições. Então, Agora, por que isso não foi, o público não conheceu? Porque Portugal não podia tomar posse. Né? Porque legalmente ele conhecia, porque os espanhóis estavam também nesse jogo. Né? Claro, então, o rei de Portugal proibia que os marujos falassem a esse respeito, a pena de morte. Não podia falar. Olha só. A pena não, se quem falasse, morria. Antigamente era assim, né? Duro, né? Então todo mundo ficava quieto. Somente em 1500 que foi dado à luz do conhecimento por causa do Tratado de Tordesilhas. Que separou E legalizou a posse. E tanto que o primeiro Tratado de Tordesilhas foi a 100 léguas de a oeste de Cabo Verde. O rei não aceitou. Ele só aceitou 360 léguas a oeste de Cabo Verde, porque justamente passava no Brasil. 100 léguas ia passar no meio do Oceano Atlântico. Então o rei de Portugal sabia exatamente da existência do Brasil, da América do Sul. Tudo. Que era justamente esse conhecimento, só para posicionar o ouvinte, Walter. Tudo isso que você está falando, primeiro é a história que foi omitida. Que infelizmente, que seria como se fosse só para uma fácil compreensão, uma história oculta, mas que tinha um motivo causal, toda essa história oculta, para fazer essa colonização, que é o termo correto, aqui nas Américas, que hoje é onde nós temos a projeção de tudo. Uma prova, por exemplo, Francisco Labrador, ele esteve no Canadá em 1495, 5 anos antes de Cabral. Daí surgiu esse cachorro labrador, vem justamente em decorrência do nome do Francisco Labrador. Né? Então os portugueses, como os vikings também viajavam para a América durante o ano 1300, 1200, sei lá. Que aí uma coisa interessante que talvez você discorra, Walter, apesar que a gente tem que ficar de olho no tempo, porque o assunto é vastíssimo. Vastíssimo. Né? Mas a gente tem que tentar comprimi-lo aqui nos nossos 20 e poucos minutos. Os fenícios, eles têm uma parte importantíssima nesse processo de navegação ligado aos mistérios da Pedra da Gávea. E todos os fenícios, uma coisa que é muito importante, só para salientar, que esse posicionamento eu já devolvo para você, que todas essas grandes civilizações que você está citando, a maioria delas tinham esse legado do conhecimento da época da Atlântida, que depois teve Poseidones, onde termina no meio do Atlântico. Mas essas civilizações, aí depois fenícios, egípcios, eles mantinham esse culto e toda essa parte dessa sabedoria que depois dá esse desencaminhamento, tudo que você falou, que originam essas navegações, essas explorações. Então, tudo já estava, de uma certa forma, planejado para acontecer. Perfeitamente. E depois, então, numa época posterior, então, com a vida dos tupis, depois, 850 antes de Cristo, veio o Badesir.
o nosso mestre rei, fala. claro. O rei Badesir, com E seus os dois filhos. e fizeram a primeira processo de estruturação política no Isso Brasil. você comentou comigo, aproximadamente 1100, Isso, né? não, Mais Badesir ou menos. 850 850, né? 850 a.C. Eu coloco no mais ou menos 900 para facilitar. Então, isso aí foi isso justamente, eles criaram um templo na Pedra da Gávea. Sim. E esse templo na Pedra da Gávea, que existe até hoje, mas de forma já corroída, Claro, né? por causa do tempo. Tornou-se um portal de entrada do conhecimento do Oriente para o Brasil. Claro. Para o Brasil, um portal Perfeito. de entrada. Que aí envolve os mistérios do Buda da Mongólia. O Buda Mongólia, o 31º né? Buda É o vivo, 31º Buda. É um portal de entrada. Um portal de esse entrada. programa, acho que ele merecia umas 3 horas, né, Walter, para a gente conversar aqui sobre todos esses aspectos culturais e ocultos. Mas, agora, o mais importante também, isso o nosso mestre afirma, o professor Henrique de Souza, ele fala o seguinte, que o Badesir fez a sua missão, depois ele reencarnou sim. na escola, no tempo da escola de Sagres, como o infante Henrique de Sagres. Perfeito. Ele que também tem uma função então fantástica ele veio já fazer a continuação. De todo o trabalho anterior. Da coisa. Isso é uma coisa fantástica, né? Agora eu só quero citar mais um detalhe, uma coisa muito importante que a história não fala porque ela não tem a base esotérica, né? Veja bem, olha, os gregos, na maioria, reencarnaram na França. Porque aí, então, por isso que a França é a base da cultura mundial, claro. etc. Né? Os espartanos, fundamentalmente, reencarnaram em grande parte na Alemanha. Guerreiros, né? E os fenícios, em grande parte, reencarnaram em Portugal. Então, que aí já toda aquela parte da navegação. Então Portugal é muito semelhante à Fenícia, né? Muito semelhante, eles grandes navegadores, né? Claro. Agora veja só que interessante como a lei vai agindo, né? Os fenícios foram jogados para o Oceano Atlântico pelos gregos, né? Os gregos se tornaram franceses e os fenícios se tornaram portugueses, né? Napoleão era francês. Então, fazendo a associação. Então ele, evidentemente, resolveu invadir Portugal. E o Dom João VI, ele com certeza disse assim, né? Isso não está escrito, mas eu imagino que ele disse assim, bom, se os franceses vêm invadir Portugal, eu vou mudar Portugal de lugar, né? E trouxe para o Brasil. O Rio de Janeiro se tornou-se o império, a capital do império, né? O interessante é a gente perceber que os gregos expulsaram os fenícios para o Oceano Atlântico. E depois, Napoleão Bonaparte, que fazia parte dessa reencarnação dos fenícios, expulsou novamente os portugueses, que são os fenícios, novamente para o Atlântico. Perfeito. Então a lei vai... Ela é dinâmica, no dinâmica, sentido, né? Do trabalho. É importante citar aqui a importância do Napoleão. Não como o Napoleão que se proclamou imperador. Não, esse aí ele deu uma quebra no trabalho, mas ele tinha um trabalho importantíssimo de ajeitar tudo. Né? Ele tinha uma porção, uma missão iniciática fantástica. Fantástica. E essa missão dele, de empurrar Portugal para o Brasil, foi fantástico. Porque 1808, Dom João VI chegou. 1822, né, foi feita a independência do Brasil. 14 anos depois. Foi rapidinho. Né? Muito rápido. Né? 14 anos depois, o Brasil está independente. Que aí envolve todos os mistérios também da parte iniciática que estava junto ali com Dom Pedro e tudo mais. Perfeito. Uma coisa assim fantástica, né? E depois, olha só que interessante, existe documento oficial do Pedro I, ratificando, porque quem fez a independência foi a princesa Leopoldina, ela que assinou. Isso é historicamente, já no dia 2 de setembro ela assinou a independência, não é isso? E o Dom Pedro I ratificou. Agora, no documento que está registrado da independência, o Dom Pedro I diz que o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo. Olha aí ele fecha tudo, ele né? Sabia disso. Claro, ele tinha um conhecimento então, tutelar. É a síntese, né, que nós podemos fazer. Então, Walter, como a gente tem poucos minutos, Perfeito. A gente tem coisa de 2 minutos. Você quer ainda fazer alguma conclusão de algum fato que você separou? Eu acho que o importante foi dito. Eu acho que o que mais vale no que você falou aqui pra gente, Walter, é o aspecto cultural, principalmente oculto. Não dessa parte que a gente tem como história, que é colocada, que normalmente o que ela faz? Por jogo de interesse, ela rechaça o verdadeiro sentido. Só para fechar o assunto, que é muito importante.
o mundo ocidental é o berço da nova civilização. E o Brasil também. Então, isso é muito importante. Claro. Tudo isso acontece porque o Brasil é o berço da nova civilização. É daqui que surgem as coisas. Que seria, ou praticamente, nós arregimentamos todo esse processo evolucional aqui, por isso esse caldeamento racial tão grande. Nesses últimos 2 minutos, que dica que eu tenho para dar para os ouvintes, Walter? O Walter vai estar junto comigo na iniciação da eubiose, no departamento Lacerda Franco, ele será um professor também. A gente prefere falar instrutor ou aquele que troca ideias, vai conversar com o pessoal. Vamos conversar. Então, nós teremos a iniciação no departamento Lacerda Franco, que eu sou um dos instrutores também, o Walter, eu já trouxe o Andrew aqui também, que vai dar aula. Então, nós teremos vários instrutores, cada um com a sua tônica. O Walter, esse aspecto cultural, nem preciso questionar de acordo com o programa que ele colocou aqui. O Pedrão ficou ali, ó, ligadinho, os 25 minutos aqui olhando. Então, se você está afim de compreender esses aspectos ocultos, essa parte correspondente à evolução humana, que é uma coisa muito dinâmica, que por jogo de interesse muita coisa foi manipulada, não só no sentido religioso, como histórico, como o Walter deixou aqui para gente. Qual o contato do Departamento Lacerda Franco para você fazer a sua inscrição? O telefone, anota aí, obviamente, como é presencial, é somente para o pessoal de São Paulo, capital. 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Você liga após as 15 horas para Eliane. Se você quiser fazer uma inscrição, obter mais informações. Onde vai ser? Avenida Lacerda Franco, 1059 na Aclimação. O início, 2 de abril. Às 20 horas. Então é daqui a pouquinho, daqui uns 15 dias, mais ou menos, a gente está ali. Eu vou abrir a aula, depois vem o Walter, vai vir o André, tem outros instrutores, tudo para que você receba todas as tônicas de cada um, para que você entre na iniciação. Walter, agradeço. Alguma palavra, consideração final? Eu agradeço a oportunidade. Você é meu amigo, Walter. Estamos sempre juntos aí. Uma honra, uma honra. A honra é nossa, Walter. Mais do que agradecimento. Estamos a trabalho, estamos a trabalho. Então é isso, queridos ouvintes. E tem também a oportunidade de você conhecer a eubiose em vários departamentos. Temos na Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e também a modalidade online. Entra no site eubiose.org.br ou manda um e-mail para a minha equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade. Pedro, obrigado por tudo. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.